o Emerson BR aqui mais uma vez. Hoje eu vou fazer o vídeo como prometido, teste comparativo utilizando 4, 8 e 16 GB de memória RAM. Aqui no caso eu já fiz os testes, né? Detalhei um pouquinho usando o Excel, fiz uma tabelinha para vocês entenderem melhor. E também a dúvida de alguns usuários é em relação à velocidade da memória, se há diferença no desempenho utilizando a memória em 1333 MHz para 1600, né? Se tem alguma diferença ou se a diferença é grande. Bom, utilizando o IDA 64, ferramentas benchmark de memória e cache ou cache. Start benchmark. Vou fazer o teste da memória primeiro, depois do processador, né? Leitura, escrita, cópia e latência. Leitura, escrita e cópia, quanto maior melhor, latência quanto menor melhor. Bom, então vamos lá. Bom, aqui o primeiro teste foi feito com a memória de 4 GB em single channel, comparando as velocidades de 1600 MHz versus 1333. Aqui é o teste comparativo em dual channel, 8 GB, 1333 MHz versus 1600. E aqui estou utilizando os 4 pentes de memória DDR3, 1333 MHz versus 1600, 16 GB total. Bom, nesse teste aqui, eu já somei todos os resultados do 4 GB rodando em 1600 MHz, 8 GB rodando em 1600 MHz e 16 GB rodando em 1600 MHz. O aumento de 4 versus 8 GB chegou até 81%, né? Então teve uma imensa diferença rodando a memória, colocando configuração em dual channel, né? Utilizando os 2 pentes de memória de 4 GB. Em relação ao single channel, então a vantagem é você utilizar aí dual channel na sua máquina. Porém, utilizando 4 pentes versus 2 pentes de 4 GB cada um, a diferença só foi na escrita, né, 7%. E assim, olhando o gráfico, né, o desempenho não teve absolutamente diferença nenhuma, né? Então você colocar aí 16 GB de memória achando que vai ter velocidade na escrita, na leitura e na cópia, está muito enganado, né? Então isso só vai dar diferença para programas específicos, por exemplo, Photoshop, CorelDRAW, que são programas que usam bastante memória, e outros aplicativos aí, para quem trabalha na área sabe quais são os aplicativos. Bom, eu testei alguns jogos, né? Eu não vou colocar aqui no vídeo, mas não teve nenhuma diferença de FPS, né? Então, para jogo também a diferença é ridícula, chega a ser tipo 0.1 FPS, 0.2 FPS, isso é muito baixo, nem considero como diferença. E é isso aí, galera, foi um pequeno teste mesmo, bem simples, só para vocês verem aí se realmente vale a pena você colocar bastante quantidade de memória para ter desempenho na questão de velocidade de leitura, escrita e cópia, né? Espero que tenham gostado, um grande abraço a todos, valeu!